Boa noite, alunos. Eu sou o professor Matheus Alvarenga Silva, graduando em Ciências Biológicas. Estou gravando esse vídeo para o PSS 2022 na modalidade Ciências e Biologia. Então, vamos começar a aula? Hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante, a cadeia alimentar. E o que é isso, professor? Nada mais que ela representa que a relação de alimentação entre os seres vivos, que um vai servir de alimento para o outro, para que esse possa desenvolver suas atividades diárias, como correr, nadar, voar, dependendo do hábito de vida do organismo. E a cadeia alimentar tem três elos principais: os produtores, os consumidores e os decompositores. Nós vamos passar de um a um para explicar direitinho o que cada um faz e qual é a sua importância. Mas primeiro, tá vendo as setas aí na imagem? Elas representam o animal que está servindo de alimento para o outro. A ponta da seta está apontando para o organismo que vai consumir o anterior. Por exemplo, o gafanhoto vai consumir a planta. O sapo vai consumir o gafanhoto. A serpente vai consumir o sapo. O gavião vai consumir a serpente. E assim por diante. Para você entender como uma cadeia alimentar é estruturada. Agora vamos analisar partes por partes. As plantas, como as cianobactérias e as algas, são organismos que fazem fotossíntese, certo? E o que é a fotossíntese? É a forma como esses organismos obtêm o próprio alimento através da energia do sol, que ela vai converter na glicose, que é a principal fonte de alimento para ela. Então, esses seres que produzem o próprio alimento, eles são chamados de autótrofos, ou seja, eles se autossustentam, se isso te ajudar a entender melhor a palavra. Os autótrofos são os seres, então, que produzem o próprio alimento através da fotossíntese. E eles são os produtores. Afinal, eles produzem o próprio alimento. É assim que nós vamos nomear eles na cadeia, são os produtores. Agora vamos falar sobre os consumidores. Os consumidores são aqueles animais que se alimentam ativamente de outros seres vivos. O gafanhoto, por exemplo, ele vai se alimentar ativamente da planta, consumindo as folhas. E ele vai representar o consumidor primário, aquele que vai se alimentar dos produtores. O sapo vai se alimentar do gafanhoto. Então, ele vai ser um consumidor secundário, porque ele é o segundo consumidor nessa cadeia alimentar que está sendo mostrada. Assim como a serpente vai ser o consumidor terciário, por ser o terceiro animal nessa cadeia, e o gavião vai ser o quarto consumidor, porque ele é o quarto animal consumidor que vai se alimentar nessa cadeia exemplificada. Agora vamos entrar nos decompositores. Os decompositores, eles são seres de extrema importância. Estão vendo que todos os organismos têm uma seta apontando para os fungos, que basicamente são um tipo de decompositor, mas além deles, bactérias também são seres decompositores. E o que eles fazem? Então, vamos supor, a serpente comeu o sapo, mas deixou o resto, ela não comeu todo o sapo. Então, esses restos vão servir de alimento para os fungos e as bactérias, que são os decompositores. Mas também, quando os organismos morrem, são os fungos e as bactérias que se alimentam deles. Isso, então, mostra a importância desses seres, que eles vão pegar a matéria orgânica, os organismos mortos, os restos, e se alimentar e devolver os nutrientes para a terra, para que esses nutrientes sejam usados pela planta, de novo no início da cadeia, para que ela realize a fotossíntese. Então, isso é um ciclo que sempre vai terminar com os decompositores e começar com as plantas. Agora, vamos para outra cadeia alimentar, exemplificando. E tem outro nome, nomenclatura que está presente aí que eu vou explicar para vocês. Então, como sempre, temos os produtores, que nessa imagem são as algas,
E elas representam o primeiro nível trófico, ou seja, o primeiro nível de nutrição. É o primeiro organismo que vai nutrir outro. É assim que se dá essa numeração do nível trófico, que começa a contar a partir do produtor, que ele representa o primeiro nível de nutrição, o primeiro nível trófico, que vai servir de alimento para os outros organismos. O caramujo, nesse caso, é o consumidor primário, porque ele é o primeiro consumidor que faz parte dessa cadeia. E ele representa, então, o segundo nível trófico. Já os lambaris, nesse caso, são o terceiro nível trófico, o peixe maior, o quarto nível trófico, e a garça, o quinto nível trófico, e assim por diante. Então, quando você falar de nível trófico, sempre começa a numerar a partir do produtor. Já quando você fala de consumidor, isso está incluindo apenas os consumidores. E o primeiro vai ser aquele que se alimenta do produtor, que nesse caso é o caramujo. Deu para entender a diferença? Vamos para a próxima parte agora. Agora, falando dos consumidores, é bom, eu sei que vocês já aprenderam isso, mas é sempre bom ressaltar que existem três tipos de consumidores. Os herbívoros são aqueles que se alimentam de vegetais, de plantas, de algas. E bom, então quais organismos seriam esses? Os consumidores primários são os herbívoros, que eles vão se alimentar dos produtores, que são as plantas e as algas. São eles a zebra, a girafa, o cervo, o cavalo. São alguns exemplos, dá para pensar em outro, como o coelho. Agora, os carnívoros, normalmente, na verdade, eles se apresentam a partir do consumidor secundário e vão até onde essa cadeia for montada, a numeração. E os carnívoros são aqueles, como o próprio nome sugere, comem carne, ou seja, comem outros animais diretamente, que eles são predadores, como as onças, os gatos, os ursos polares, as ariranhas, que comem peixes, os leões, os tigres, dá para pensar em muitos animais. E os onívoros, o principal exemplo somos nós. São aqueles organismos que se alimentam tanto de vegetais quanto de animais. O porco também se alimenta de vegetais e animais, a galinha. O tucano pode comer filhotes de passarinho. O cachorro, ele também come vegetais. Se você der um vegetal para o seu cachorro, por uma fruta, por exemplo, ele pode gostar ou não, mas eles podem se alimentar desse tipo de alimento, com certeza. Agora, uma parte muito importante que deve ser mencionada é o fluxo de energia. O Sol tem imensa importância na cadeia alimentar, porque é a partir da energia deles que a energia vai ser passada de um organismo para o outro. A energia vai ser primariamente através da fotossíntese, transformada em alimento pela planta. E a planta, muitas vezes, na verdade, ela vai desperdiçar um pouco dessa energia, dispersar no ambiente por meio do calor. Então, o consumidor primário, nesse caso que é o veado, ele vai consumir a planta, mas ele não vai absorver toda a energia que ela tinha absorvido do sol, porque boa parte se perdeu na forma de calor, na forma do metabolismo do organismo para ele realizar suas próprias atividades. O veado, da mesma forma, vai perder calor para o ambiente e devido às suas atividades, então a energia vai ser menor na onça que vai consumir o veado. E os decompositores, que quando a onça morrer vão decompor o organismo, vão absorver ainda menos energia. Então, a quantidade de energia ao longo da cadeia vai diminuindo. E é importante ressaltar também a importância do Sol nesse processo, que é ele que tem a energia primordial. E para finalizar, vamos mencionar a teia alimentar, que na verdade ela é a representação mais consistente do que acontece na realidade. Que um organismo não tem só um tipo de alimento, ele tem vários. Nesse exemplo, por exemplo, o gavião pode comer tanto a cobra, quanto a coruja, quanto o cachorro do mato. Então, um organismo tem mais de um alimento, que é o que é real na natureza. E basicamente é a mesma relação que existe. A única diferença é que
Na teia alimentar envolve mais organismos e mais setas, mas a interpretação continua sendo a mesma. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado.